Querido Deus, Pai, aqui estamos nós, Pai, nesta noite na Tua casa, porque é o melhor lugar para nós estarmos. O Teu servo disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em outro salmo, o Senhor ele diz também, na casa do Senhor há fartura de alegria. E aqui estamos, Senhor, e sabemos que Tu te faz presente em nosso meio, porque Tu és, Senhor, onisciente, onipresente e onipotente. Tu estás em todo lugar ao mesmo tempo, e aqui não é diferente, Pai. Tu sempre esteve conosco. Assim, Senhor, prepara os nossos ouvidos, nosso coração, nossa alma, nosso espírito para receber a Tua palavra. E é o Teu servo, Senhor, que vai ministrar nesta noite. Dá a ele a sabedoria do alto, a revelação profunda da Tua palavra, para transmitir a todos nós a segredos que ainda contém na Tua palavra, que nós não sabemos, Pai, mas que Tu tem revelado através dos Teus servos, para que nós venhamos a tomar conhecimento. Pai bendito, é assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias rapidamente aí no Salmo número 126, salmo bastante conhecido, também nós estaremos abordando esse salmo, também fará parte uma das referências do estudo de hoje. Nós vamos falar hoje sobre jubileu, um tempo de alegria e prosperidade. Salmo 126. Os irmãos acharam aí? Digam um amém bem forte aí. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de júbilo, e aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Amém? Meus irmãos, hoje nós estamos encerrando nossa sequência de estudos que iniciamos em preparação para o nosso jubileu, e abordamos sobre o tempo do perdão, sobre jubileu ser um tempo de restituição, sobre ser um tempo de arrependimento, ser um tempo profético. Hoje nós vamos falar, para encerrar, porque quando alguém que está cativo, quando alguém que está preso, alguém que está endividado, alguém que está numa situação de tristeza, quando essa pessoa, quando essa família encontra-se com a resolução deste problema, a pessoa só vai restar uma alternativa: a alegria que vai chegar à porta desta família. Então o jubileu, por todo esse cenário de restituição, restauração, perdão de dívidas, reconciliação entre famílias, tudo isso que envolve esse mandamento que Deus estabeleceu para o seu povo, o propósito disso é para que Deus estabelecesse no meio do seu povo, que houvesse de tempos em tempos um ciclo de renovação, de restituição e um ciclo de recomeçar, um tempo de alegria, um tempo de prosperidade no meio do seu povo. O tempo anterior, o tempo antes de chegar nesse tempo de jubileu, nos 48 anos ou nos 49 anteriores ao período de jubileu, muitas pessoas estavam no povo de Israel numa situação de tristeza, de vergonha, de pranto, de dor, e estava ansiando por esse momento, e era um desejo ardente que esse tempo de encerrar com esse ciclo de tristeza, vergonha, pranto e de dor chegue. Então o jubileu, ele exemplificava, e era uma ordem divina que estabelecia uma esperança para o povo de que naquele tempo, ainda que a minha situação seja de completa vergonha e dor e completa pobreza, eu tenho a esperança de que naqueles dias, no período de jubileu, eu vou alcançar prosperidade, eu vou recuperar a minha posição
de sair dessa situação de pobreza e recuperar a minha posição diante de Deus. Então, o jubileu também era uma data especial para que o povo pudesse ter essa esperança. E um ser humano, uma pessoa que não tem esperança, ela não tem... As coisas acontecem e vêm na vida das pessoas. Se a gente não tiver esperança por alguma coisa, a gente vai se perder nos nossos choros, na nossa lágrima, sem perspectiva alguma. Nós não somos daqueles que não têm esperança. Ao contrário, os cristãos, os filhos de Deus, são daqueles que têm esperança de um tempo de transformação, têm a esperança num porvir glorioso. Nós temos e nos movemos pela esperança, como o hino de número 300 nos diz, de que a vinda do Senhor Jesus vai ser aquele tempo, e no final dos tempos em que Ele vai encerrar de vez por todas, com toda lágrima, todo choro, todo pranto, toda tristeza, e este dia, quando chegar, certamente, esse sim, será o jubileu definitivo, em que nós vamos ter cessado todo o nosso pranto, toda a vergonha, toda a dor, toda a angústia, toda lágrima, nada mais será sentido, apenas contemplaremos a glória do Senhor e a sua luz resplandecerá sobre nós. Então, nós temos esta esperança, mas como nós somos seres finitos, se nós vivermos apenas ansiando e esperando pela eternidade, pode ser que a gente se perca nessa jornada. Então é por isso que Deus estabelece esse período de jubileu, de a cada ciclo de tempo o povo se lembre de que tem esperança. Nós precisamos nos lembrar que para quem está sofrendo, para quem está numa situação de pobreza, tristeza, de situação de dificuldade, qualquer minuto é uma eternidade, né? Qualquer tempo é como se fosse um dia, parece que passa-se um ano. Então, esse período de jubileu é justamente esse momento em que o povo vai recuperar a esperança e retornar a alegria, para que o povo possa viver em abundância e o povo possa viver os planos e os projetos de Deus, porque Deus chamou o seu povo para viver uma vida plena. Jesus mesmo fala isso, que Ele nos chamou para nos dar vida, mas não é uma vida qualquer, é uma vida abundante. Mas por que nós muitas vezes não vivemos uma vida abundante e nós acabamos vivendo um ciclo de tristeza? Muitas vezes por conta das nossas próprias atitudes erradas ou por circunstâncias que são alheias à nossa vontade, um episódio traumático, uma morte, alguma coisa assim. O certo é que Deus, Ele estabelece que, como o sábio Salomão declarou, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para ter a tristeza, há tempo para viver o luto, há tempo para curtir entre aspas, né? Curtir a dor, para viver o luto. O luto precisa ser vivido, nós não podemos passar por cima da realidade, porque a morte é uma realidade presente na vida do ser humano desde quando houve a entrada do pecado. Então há tempo para todo propósito, há tempo para jogar pedra e depois ir buscar a pedra que se jogou. Então nós temos que entender isto. E há um tempo também que nas nossas vidas em que a tristeza precisa ser encerrada, e é preciso viver um tempo de alegria e vivermos uma vida de contentamento, que é o que Paulo nos ensina no livro de Filipenses, capítulo 4, quando ele descreve ali e diz no versículo 13 de capítulo 4 de Filipenses, ele finaliza essa ideia dizendo que ele pode todas as coisas naquele que fortalece a ele, não só a ele, mas a todos nós. Mas antes do versículo 13, ele relata o que ele pode. Ele diz lá que eu sei viver na fartura, mas eu também sei viver na escassez. Eu sei viver encarcerado, mas também sei viver livre. Sei viver nas tribulações, mas também sei viver na bonança, sei viver na paz. E aí no final ele compreende que viver contente, e aí o hino da harpa que diz, estou satisfeito com Cristo, porque Ele a minha alma salvou, não é que nós vamos viver as nossas vidas numa constância, num constante mar de rosas, numa vida, numa navegação tranquila,
nós que temos muitos rios, não significa que nós não vamos pegar águas turbulentas, mas significa estar alegre, estar satisfeito, ter contentamento no Senhor, significa compreender que em todos os momentos o Senhor está conosco, e é por isso que nós podemos dizer que eu tudo posso naquele que me fortalece. Por isso Paulo afirma isso. Então nós precisamos ver aqui, nesta passagem do profeta Isaías, nessa profecia, que é clara e nítida, Jesus inclusive traz para si, lá no Novo Testamento em Lucas, capítulo 4, é uma profecia messiânica, uma profecia que fala sobre a vinda do Messias, que vai vir para promover e proclamar a libertação, a transformação e a restauração do seu povo. Jesus, no capítulo 4 de Lucas, chega na sinagoga e diz, hoje, e faz a leitura deste capítulo aqui, e afirma, hoje se cumpriu esta palavra. Ou seja, em Jesus se cumpriu esta unção que recaiu sobre ele, para que ele pudesse promover, Jesus pudesse promover a libertação, para que ele pudesse proclamar as boas novas aos oprimidos, para que ele pudesse restaurar os de coração abatido, libertar os cativos e pôr em liberdade os presos. Jesus é esse, que é o que nós estudamos na última terça-feira, ele é o resgatador. Sobre ele está a unção de Deus, sobre ele está a autoridade para aniquilar com todas as obras das trevas, e sobre ele veio a unção, e está repousado sobre ele a unção do Espírito Santo do Senhor para promover a transformação do seu povo, e de forma que o seu povo possa alcançar a plenitude do propósito de Deus para o seu povo. Deus nos chamou para a liberdade. O Senhor Jesus e o Pai nos chamou o seu povo para a liberdade. Nós fomos criados para sermos livres, e Deus chama o seu povo para viver essa liberdade de forma plena. É claro que Paulo corrige e exorta o povo de Deus no Novo Testamento sobre não confundir o fato de ser livre e transformar essa liberdade em uma libertinagem. Porque agora eu sou livre em Cristo Jesus, agora eu posso fazer tudo. Paulo inclusive corrige essa ideia e diz, não, todas as coisas são lícitas para que eu venha a fazer, mas nem tudo convém eu fazer. E aí reside a liberdade que Jesus veio nos trazer, meus irmãos. A liberdade que Jesus veio nos trazer é a capacidade que nós temos hoje de dizer não para o que é errado e dizer sim para o que é certo. Liberdade não é fazer tudo o que me dá na telha. Liberdade é ter a capacidade de vencer os desejos da minha carne. Liberdade é ter a capacidade de sobrepujar os ímpetos e os impulsos pecaminosos da minha carne. Isso é ser livre. Foi para isso que Jesus nos chamou, para liberar e libertar as nossas vidas. Foi para essa liberdade, para ter a capacidade e a força necessária para que nós pudéssemos viver a vontade de Deus. Hoje, nós temos a capacidade e a condição de obedecer a Deus, porque Cristo promoveu para nós a liberdade e nos libertou dos grilhões que nos amarram, das cadeias que nos prendem, e agora nós podemos viver um tempo de libertação e viver um tempo de alegria. Meus irmãos, quantos de nós aqui, quantos não tiveram a experiência de ter sido, alguns nasceram num berço evangélico, talvez não tenha tido tanta, pode até ter caminhado ali meio desviado, mas depois voltou. Outros, talvez a maior parte, tenha encontrado-se com Jesus no decorrer da sua vida, ou seja, você teve uma vida pregressa de cadeias, de prisões, de tristezas e tribulações, e no dia que o Senhor Jesus entra na sua vida, que Jesus entra na vida de uma pessoa que está completamente dominada pelo mal, aquele dia ele representa um abrir de uma visão para um novo tempo e uma alegria que não conseguia se ter no mundo. É isso que o profeta Isaías está dizendo aqui, que existem pessoas que vão estar, segundo a descrição aqui, existem pessoas que são os pobres e os oprimidos, que para essas pessoas, que está no versículo 2 aqui, versículo 1, Jesus veio, o Espírito do Senhor está sobre Jesus para que ele pregue boas novas aos oprimidos. Esses oprimidos aqui, pobres, ou algumas versões têm pobres, outras está dizendo como um contrito,
é aquela mesma descrição que Jesus fala no Sermão do Monte, quando diz que o reino dos céus será entregue para os humildes, para os pobres de espírito. Porque há pessoas que, ao longo da sua vida, eu posso aqui fazer essa analogia, são as pessoas que nasceram num lar cristão, que têm um certo conhecimento de Deus, que têm um certo conhecimento da palavra do Senhor. Esse oprimido aqui já é um espírito receptivo para a palavra de Deus, ou seja, o Espírito, Jesus veio para essas pessoas também, para que para essas pessoas, as boas novas, para ensinar que essas pessoas precisam viver os valores do reino. Aqueles que já têm uma certa contrição, pessoas que já são tementes a Deus, pessoas que já têm um coração contrito, já compreendem que precisam do Senhor, para esses Jesus veio proclamar boas novas. Jesus veio dizer, olha, as boas novas do reino vêm dizer para você, que já é um temente a Deus, para dizer para você que existe um reino. Por isso que Jesus fala em Mateus capítulo 5, que os pobres de espírito, a eles é dado o reino de Deus. Porque essas pessoas são pessoas que já têm um coração voltado para as coisas de Deus, são os humildes de espírito. Jesus também veio para alcançar aqueles que têm um coração abatido, que é o que Jesus diz aqui, ele veio restaurar os de coração abatido. Essa expressão de coração abatido é aquela pessoa que é tem crente Raimundo, tem aqui, né? Tem gente que é Raimundo aqui, de nome Raimundo, não estou dizendo que tem crente Raimundo. Tem pessoas aqui que são de nome Raimundo, estou vendo um bem ali, mas nós temos uma expressão que diz assim, que muitas pessoas são chamadas de crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. São essas pessoas aqui de corações abatidos, que o profeta diz aqui, são aquelas pessoas de ânimo dobre, são aquelas pessoas que estão na igreja, têm a vontade de fazer, têm o desejo de fazer a vontade do Senhor, mas ficam cocheando entre dois pensamentos, não conseguem se firmar. Para essas pessoas, Jesus foi ungido para que ele restaure o coração dessas pessoas, de forma que possam ter as suas mentes transformadas, seu coração transformado, da mesma maneira que Paulo escreve em Romanos, deixem-se ser transformados pelo vosso entendimento, deixe que o Espírito Santo do Senhor vos transforme e renove a vossa mente e o vosso entendimento, para que vocês possam viver e experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas Jesus também foi ungido para trazer libertação aos cativos. Aqui são aquelas pessoas que estão completamente perdidas no mundo, que estão completamente cegas, são aquelas pessoas que não têm entendimento, e Jesus veio para eles proclamar liberdade, para que andem na luz de Cristo. E existe um certo tipo de pessoas que são os presos, os encarcerados, que é esse último grupo de pessoas que está no versículo 2, que Jesus veio pôr os presos em liberdade. Ele proclama liberdade para os cativos. Os cativos são os que têm a mente fechada, são os que estão cegos. É aquela descrição da palavra de Deus que diz, são pessoas que tropeçam e não sabem nem em que estão tropeçando. São pessoas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda. São pessoas que não estão procurando o caminho da luz. São pessoas que estão deixando a vida levar, achando que a vida se resume às coisas desta terra. São essas pessoas que estão com as mentes cativas, pessoas que estão com o entendimento embotado, pessoas que estão com o entendimento completamente fechado, sem buscar o caminho da luz. É diferente das pessoas que estão presas, encarceradas. Essas pessoas já estão completamente dominadas pelo mal, já estão completamente cativas. Então, Jesus veio proclamar liberdade. Da mesma maneira que ele fez lá em Gênesis capítulo 1, Jesus vem dizer para essas pessoas que haja luz na sua vida, que haja um abrir dos olhos. Paulo diz assim que o Espírito Santo do Senhor abra os olhos do vosso coração para que vocês possam compreender a vontade de Deus. Então tem pessoas que estão assim, estão completamente cegas, mas o propósito do Messias, o propósito de Jesus é
dar solução para todo esse grupo de pessoas. O propósito de Jesus é restaurar, e a manifestação do Messias se dará para remover dessas pessoas as suas vestes de luto, suas vestes de tristeza. As pessoas estão vivendo neste mundo, meus irmãos, procurando um propósito, um sentido de vida, mas não conseguem encontrar, e não vão encontrar em nada, porque só Cristo, só Jesus, só a palavra de Deus pode nos trazer sentido, propósito e um sentimento de propósito para seguir as nossas vidas. O Senhor Jesus, a Ele foi derramado esta capacidade de restaurar e tirar sobre essas pessoas, seja o abatido que não tem sentido de vida, seja o aprisionado, seja o cego, seja aquele que já até tem um conhecimento de Deus, mas ainda não teve um sentimento e uma convicção de reino de Deus. O Senhor Jesus foi ungido para proclamar libertação e transformar a vida de todas essas pessoas. E todos nós, em algum momento da nossa vida, estamos incluídos em algum desses grupos. Hoje, nós podemos estar como pessoas cegas, sem saber o sentido de por que o Senhor nos trouxe, por que estamos aqui, por que o Senhor me chamou. Estamos com os nossos sentimentos e o nosso entendimento embotado para compreender. Em algum momento nós vamos estar numa situação como essa. O certo é que quando qualquer um de nós, se estivermos nesta situação aqui, estaremos envolvidos em um sentimento de tristeza. É o que na continuação da profecia, o profeta Isaías vai dizer aqui, que Jesus veio fazer e trazer consolo para essas pessoas, restaurar aqueles que estão entristecidos. E Jesus diz, e o profeta diz aqui no verso 3, há uma ordem de Deus para essas pessoas, há uma ordem. Se nós estivermos qualquer um de nós, numa fase da nossa vida em que estamos encarcerados por alguma coisa, que estamos cegos sem compreender o propósito de Deus, se estivermos com os nossos corações vacilantes entre fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade da carne, entre servir a Deus ou servir ao Deus da carne, se nós estivermos em algum momento desta vida, certamente a alegria nos faltará. E o período do jubileu era o período em que as pessoas estariam se encontrando justamente com a solução de todos esses problemas. É como se Deus estivesse estabelecendo, neste momento, a resolução de todos os conflitos emocionais, financeiros, físicos, familiar. Deus estabeleceu, há um momento de que você precisa fechar com isso, e hoje nós temos todos os dias, não apenas esperar de 50 em 50 anos, mas todos os dias nós temos um jubileu, porque Jesus diz, hoje se cumpriu essa palavra. Todo dia é dia de jubileu para nós, todo dia é dia de nos encontrarmos com a perfeita liberdade, todos os dias é momento de nos encontrarmos com a perfeita alegria que está em Cristo Jesus. No Novo Testamento vai dizer, replicando o que foi dito pelo salmista, dizendo que para o Messias, sobre Jesus, ele foi ungido com óleo de alegria muito mais do que aos seus irmãos. Ele tem a alegria perfeita para derramar sobre o seu povo. Quando ele diz no verso 3 aqui na profecia, ordenar que se dê uma coroa ao invés de cinza. A descrição do verso 3 aqui é a descrição de uma pessoa que está vivendo um luto, a pessoa que está envolvida em um ambiente de morte, a pessoa que o luto só é vivido quando há morte, só se vive o luto quando existe morte. Essa descrição de cinzas, veste de tristeza, vestes de pranto, tudo isso, choro em Sião, toda essa descrição, esse cenário aqui é de um povo ou de pessoas que estão em um momento de profunda tristeza, de morte, envolvidos num sentimento de dor da morte, de pranto, de frustração completa, já não tem mais sentido para nada, e Jesus vem e diz assim, eu dou uma ordem de que este tempo de tristeza e pranto não vai existir. Ele troca as cinzas do luto, ele troca as roupas do luto por uma coroa de alegria, por uma coroa de glória. Ele tira as vestes de pranto e de luto e coloca vestes de louvor.
Ele tira o espírito angustiado e Ele dá uma ordem para dizer que agora não há mais choro, mas haverá cânticos de louvor e de adoração. Aqueles que estavam esquecidos agora serão levantados como carvalho de justiça e serão plantação do Senhor. Veja que a descrição do profeta aqui é uma ordem, a ordem de Jesus quando entra na vida de alguém, quando entra na família de alguém, quando entra em uma igreja entristecida, quando entra numa família enlutada, ele diz, é uma ordem de Deus dizer que não existe aqui, Jesus chegou, o Deus que chega trazendo a alegria chegou no lugar, e aonde Jesus chega não há mais tristeza, a alegria repousa naquele lugar. Nós precisamos ver aqui que é esta alegria que Jesus quer nos trazer dia após dia. Meus irmãos, e olha que o que me marcou aqui, porque é o tema da mensagem, Ele derrama sobre nós um óleo de alegria. Há uma unção de alegria para ser derramada sobre o seu povo. Meus irmãos, quantos de nós não estamos fazendo dos nossos cultos meros rituais, porque nos falta alegria de servir ao Senhor? Por N razões. O salmista Davi, quando cometeu o adultério e o assassinato de Uzias, ele ficou entristecido e ele disse, Senhor, pequei contra ti somente pequei, agora torna-me a dar a alegria da salvação. Tem muito crente que perdeu a alegria de servir ao Senhor, porque está envolvido num sentimento de tristeza constante, porque está envolvido em um sentimento de luto constante. Parece aquele personagem do desenho, né? Que vive dizendo, todas as coisas acontecem na vida da pessoa, aí só fica dizendo, ó vida, ó céus, ó azar, tudo acontece comigo, ainda faz a vozinha do desenho, porque a pessoa não conseguiu experimentar o que é viver em contentamento com Deus, da mesma maneira que Paulo descreveu em Filipenses 4, o meu Deus, Ele é capaz de me fazer superar qualquer adversidade. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos, meus irmãos, servir a Deus com alegria. Cantai a Ele, celebrai com júbilo ao Senhor. Cantai a Ele, celebrai a Ele com cânticos. Louvai ao Senhor com alegria. Veja que a alegria precisa estar na vida do crente, e Jesus vem trazer um óleo de alegria, ou seja, Deus tem uma unção de alegria sobre as nossas vidas, e Deus quer nos fazer viver alegremente, contentes, celebrando ao Senhor. O salmista aqui no Salmo 126, quando Deus muda e transforma a história do seu povo, o que aconteceu? Ficamos como quem sonha. Ficamos sonhando, a pessoa fica numa situação de completa alegria e regozijo, que aparece, não, me toca aqui ver se eu estou sonhando, será que isso não é um sonho? Não é pesadelo não, mas será que não é um sonho? Porque é isso que Deus faz quando Ele muda a história do seu povo, e eu tenho certeza e convicção que o Senhor quer mudar a nossa história, o Senhor quer mudar a história da nossa igreja. É tempo de jubileu, especificamente 50 anos, é tempo de jubileu para nós, é tempo de nos alegrar, é tempo de nos esquecer de tudo que deu errado, é tempo de olhar para trás e contemplar e ver, graças a Deus, que ainda que esses erros ocorreram na minha vida, o Senhor teve graça e misericórdia, e cheguei aqui, e o Senhor está me dando a oportunidade para recomeçar, e para ter um novo tempo. Olha como a alegria é importante na vida do crente, meus irmãos. Nós precisamos, nós vemos na Bíblia, vários momentos em que o povo celebrou ao Senhor quando Deus transforma. O livro de Esther, capítulo 8, verso 16, quando Deus promove a libertação ali do povo de Israel, para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Isaías 12:6, gritem bem alto, cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Senhor de Israel no meio de vocês. Veja que o fato de Deus estar no meio do povo já é motivo e razão de ter brados de louvor, gritos de alegria, celebração ao Senhor. E tirou, Salmo 105:43, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. Isaías 35:10, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e a alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e a alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Não tem lugar, meu irmão, se você está vivendo
não estou dizendo aqui que nós vamos ter uma vida de constante vitória, mas é saber que na tristeza nós não podemos ficar nesse ciclo de tristeza constante. Nós precisamos nos levantar, sacudir as vestes de luto e de pranto e olhar para Deus que tem uma vida eterna para nós, que tem bênçãos para nós. O Senhor é aquele que nos consola, o Senhor é aquele que nos dá força. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 14, 17: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Filipenses 4,4, Paulo continua dizendo: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente eu vos digo, alegrem-se. 1 Pedro 1, versículo 8, mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Meus irmãos, Deus está nos chamando para viver uma fé alegre, para viver uma fé rejubilante, para viver uma fé que diz assim: o Senhor tem feito grandes coisas por mim, apesar desta luta, apesar dessa tristeza momentânea. Paulo inclusive reforça isso: a nossa breve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso eterno de glória que haveremos de receber em Cristo Jesus. Precisamos deste óleo de alegria que esteja sobre nossas vidas, precisamos celebrar ao Senhor. Portanto, o jubileu é tempo de alegria, e todo dia, meu irmão, é tempo de jubileu para a sua vida, é tempo de se alegrar no Senhor. Mas quando nós estamos assim, o profeta aqui continua desenvolvendo aqui, além de alegria, é um tempo de prosperidade. Veja o que diz o versículo 6, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, comereis as riquezas das nações, e vos gloriareis na sua glória. Meus irmãos, o Senhor tem para nós coisas grandiosas, o Senhor tem para nós riquezas, toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. O Senhor tem preparado toda sorte de bênção para nós nas regiões celestiais. Mas o problema é que nós estamos focados apenas nas coisas e nas bênçãos materiais. Digo aos irmãos que, na verdade, a riqueza que nós podemos ter nesta vida não significa prosperidade. A prosperidade bíblica não é medida por quantidade, o contra-cheque que você recebe no final do mês, o valor que você tem. Prosperidade bíblica não tem qualquer ligação com o fato de ter posses, com o fato de ter riquezas financeiras. Isso não significa prosperidade. Provérbios já nos diz isso. Provérbios 1,32 diz: porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. As pessoas que apenas buscam prosperidade sob o aspecto material, elas podem ficar loucas, como podem ser destruídas por essa riqueza. Mas o que Deus está querendo nos chamar, e o que o tempo de jubileu está reservado para nós, é um tempo de prosperidade, claro, financeira, material, mas sobretudo uma prosperidade, abundância espiritual para o seu povo. Essa leitura do verso 6 aqui vai dizer: o povo de Deus, nesse tempo em que o Messias vai vir, que para nós já veio, o Messias vem para proclamar todo esse novo tempo de restauração, o povo será restabelecido à sua posição sacerdotal. O povo vai ser reconhecido como representantes de Deus na terra. Meus irmãos, não há maior riqueza, não há maior glória, não há maior prosperidade do que ser conhecido e reconhecido como representante de Deus nesta terra. E esses sacerdotes, veja que Deus, neste novo tempo, as promessas aqui, Ele vai dar riqueza, como está no versículo 6, mas o que Ele vai fazer? Versículo 4, se você voltar um pouco aqui, isso aqui é sinal de prosperidade. Ele vai reedificar tudo que foi destruído, tudo que o gafanhoto comeu, tudo que foi destruído pela época da impiedade. Pela graça e misericórdia do Senhor, Ele vai restaurar tudo e vai reedificar, vai trazer as ruínas antigas, serão restauradas, os lugares que foram destruídos serão reedificados, e as cidades assoladas, os lugares devastados serão recuperados. Isso fala de prosperidade material.
Isso fala das bênçãos que o Senhor tem para nos dar materialmente. Mas, além disso, meus irmãos, nós vamos ver que a prosperidade que Deus quer para nós é muito maior do que isso. Ele quer que nós obedeçamos a sua palavra. Nós vamos ver, eu fiz uma coletânea de versículos aqui relatando sobre a prosperidade, e todos eles no final das contas vai dizer assim, e eu quero ler só um, que é o Deuteronômio 29:9. Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. O grande problema é que nós queremos ter prosperidade, mas nós não queremos seguir os princípios de Deus. Nós somos chamados para viver o reino de Deus na terra. Olha o que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu vou ao teu reino, eu vou fazer a tua vontade. É isso que ele diz? Venha a nós. Meus irmãos, você foi chamado para trazer o reino de Deus à terra. E o reino de Deus, no reino de Deus, tem princípios, tem mandamentos, tem regras que nós precisamos seguir. E se nós seguirmos os seus mandamentos, é o que está aqui no Deuteronômio 29:9, tudo que você fizer vai prosperar. Nada dá certo na minha vida. É tempo de você refletir. Será que você está sendo fiel aos mandamentos do Senhor? Será que nós estamos violando princípios? Será que nós não estamos quebrando regras que são primordiais para que o reino de Deus se estabeleça nesta terra? Se nós somos representantes do reino de Deus, precisamos viver nesses nossos dias como quem está trazendo o reino de Deus para a terra. Então a prosperidade que Deus quer para nós é o que ele fala aqui em Jeremias 29:11. Ele é que sabe e conhece os planos que ele tem para mim e para você. São planos para te fazer prosperar e não causar danos. Só que a gente quer fazer o nosso plano, a gente quer viver o nosso projeto, a gente quer tocar os nossos sonhos pessoais, a gente quer fazer e atender as nossas necessidades, enquanto que os planos e os projetos e as propostas e o propósito do Senhor são muito maiores, são muito mais elevados, são planos para nos fazer prosperar, e nós queremos conduzir a nossa própria vida, achando que a gente vai ser capaz de fazer alguma coisa. Ele tem planos, olha o que Jeremias diz, ele tem planos para nos fazer prosperar, meus irmãos. Por que nós não estamos prosperando muitas vezes? Por que muitos projetos não vão adiante? Porque será que nós não estamos fazendo planos pessoais ao invés de buscar os planos de Deus? O Senhor tem para nós planos para nos fazer prosperar. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, olha, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus tem um novo tempo de prosperidade para nós, mas é condicional, meus irmãos. É condicional. Nós vamos receber a partir do momento que, Deuteronômio 29:9, fomos fiéis à aliança com Ele. Não adianta querer buscar prosperidade financeira, material, se não for fiel ao que Deus estabeleceu. Se não consegue ser fiel nem no dízimo, vai querer ter que tipo de prosperidade, meus irmãos? O Senhor está nos chamando para um novo tempo. Jubileu é um tempo de alegria e de prosperidade, mas é primeiro necessário refletir, avaliar, considerar, analisar será que eu estou cumprindo fielmente tudo que está escrito na palavra do Senhor? Nós precisamos ter uma vida de constante busca de fazer a vontade de Deus. Nós não estamos prontos. Paulo diz, não que eu seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu prossigo caminhando em direção ao alvo, que é me tornar varão perfeito. Não sou ainda, mas estou nessa trilha. É isso que Deus está nos chamando, para que recebamos a prosperidade de Deus sobre as nossas vidas. Neste tempo, nós precisamos receber do Senhor uma unção de alegria, meus irmãos. Diga ao fraco, eu sou pobre. Olha aí, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, rico sou. É tempo de nós fazermos essa declaração sobre as nossas vidas. Eu sou tão pobrezinho, é nada, meu irmão.
O Deus do ouro e da prata está sobre ti. Não estou dizendo que agora você vai sair daqui e vai se tornar um milionário. Se você quiser ser um milionário, vai estudar, vai fazer mestrado, doutorado, vai inventa um produto que todo mundo precisa, tipo esse aqui, ó. Inventaram esse aparelhozinho aqui, agora todo mundo precisa ter um desse. Se você tiver essa inteligência e Deus pode te dar, você vai ficar milionário. Foi assim que o Steve Jobs ficou rico. Ele criou um telefone que todo mundo deseja, paga 12 mil reais no telefone, que é o iPhone, né? 12 mil reais, 13 mil reais, sei lá quanto é que está hoje. E é um dos aparelhos mais cobiçados. Deus pode te dar essa inteligência, Ele nos dá sabedoria do alto, Ele nos dá inteligência, mas o que eu estou dizendo aqui de prosperidade é que tudo que você se propor a fazer, Ele vai fazer com que dê certo. Essa é a prosperidade, tudo que eu puser as minhas mãos vai dar certo, meus irmãos. Essa é a prosperidade bíblica. Ele não vai deixar faltar nada na tua mesa, Ele não vai deixar faltar nada na tua casa. Ele vai cuidar de você porque Ele sabe que você tem que vestir, Ele sabe que você tem que comer, Ele sabe que você tem que morar, Ele sabe de tudo isso. Os pagãos é que buscam e colocam como propósito de vida buscar essas riquezas, mas Ele diz para nós, busque a justiça do reino de Deus, busque fazer a vontade de Deus, busque fazer e obedecer os mandamentos do Senhor, e aí essas coisas Ele vai te acrescentar. Isso é prosperidade, meus irmãos. E aí é o que Ele diz aqui, tudo o que vocês fizerem vai prosperar, vai dar certo. Você vai decidir montar um carrinho de cachorro quente, vai prosperar, vai vender, vai ser o melhor cachorro. Se você for diligente, se você for alguém dedicado, o Senhor vai prosperar e vai te abençoar. Você decidiu vender picolé, você vai ser o maior vendedor de picolé. Se você for fiel aos mandamentos do Senhor, se você obedecer a sua palavra, o Senhor vai te prosperar, porque você decidiu fazer isso, a bênção do Senhor vai ao teu encontro. Lá em Deuteronômio vai dizer isso, a bênção do Senhor vai te perseguir quando? Quando é que a bênção do Senhor nos persegue? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. Não é o hino que nós cantamos? Você não vai correr atrás de bênção, é a bênção que vai perseguir você. Tem um outro louvor que nós vamos cantar no final. Se nós obedecermos o Senhor, Ele nos fará prosperar. Se ouvirmos a voz de Deus, nós prosperaremos. Mas Jesus deu a deixa, para nós entrarmos para o nosso período de oração. Ele deixou a deixa. É demais, né? Ele deu a deixa. Aquele que me ama. A gente, não, mas eu amo o Senhor Jesus. Você pode dizer assim, não, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. Eu acredito que você tem um sentimento, eu choro quando estou na igreja, nós somos muito emotivos, mas amor para Jesus não é um sentimento. Aquele que ama Jesus não é aquele que sente, hoje eu estou sentindo de louvar a Deus, não. Aquele que ama Jesus é aquele que ouve a sua voz. É aquele que ouve e escuta as suas palavras. Mas ele continua, não é só aquele que escuta as suas palavras, mas é aquele que põe as suas palavras em prática. Isso é. Aí ele termina e diz, esse é o que me ama. Ah, meus irmãos, quantos... vou usar uma palavra forte aqui. Quantos traíras não existem no meio do povo de Deus, que dizem que amam ao Senhor, mas não são capazes de fazer nada para agradar a Deus, não são capazes de renunciar nada às suas próprias vontades, são completamente sujeitos às coisas, é a filosofia do deixa a vida me levar, e não tem a mínima capacidade de pensar, o que Jesus faria se fosse em meu lugar? Não se preocupa em agradar aquele que nos chamou. Como é que podemos dizer que amamos ao Senhor? Como é que podemos esperar receber prosperidade do Senhor? Como é que vamos receber esta bênção em tudo que pusermos as nossas mãos, se nós não formos capazes de obedecer a sua voz? Precisamos ouvir a voz do Senhor, que fala de forma tão clara nos nossos dias de hoje. O Senhor está falando, meus irmãos, de forma tão clara, tão cristalina, nos convidando,
nos convocando, ou melhor dizendo, usando a expressão do versículo 3, Ele está nos dando uma ordem para deixar a tristeza de lado. Ele está nos dando uma ordem para deixar as vestes de pranto, as vestes do pecado, as vestes de luto, para nos revestirmos de uma unção de alegria e para nos revestirmos de uma autoridade, para nos revestirmos de prosperidade, para que a riqueza da terra chegue até nós. Foi para isso que Jesus nos chamou, meus irmãos. Foi para isso que Deus te levantou. E é para isso que o Senhor quer, nesses dias, nos fazer viver. Creia que o Senhor quer prosperar o seu povo. O Senhor vai te prosperar, meus irmãos. Aqueles que estão recebendo essas palavras, aqueles que estão atentos para o que Deus está falando, você vai ver uma transformação na sua vida. Tome uma decisão nessa noite. Eu quero que tudo que eu faça seja próspero. Eu quero ter uma vida de alegria. Eu quero ter uma vida de júbilo, de regozijo. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça às pessoas que Deus constituiu sobre a igreja. Seja obediente. Crede no Senhor e nos seus profetas e prosperareis, meus irmãos. Dá ouvido à voz do Senhor por meio dos servos do Senhor. Deus está falando, Deus está dando uma ordem para nós, para deixarmos a tristeza de lado. Não estava dando certo, nós chegamos até aqui, as coisas não foram como devia. Coloca um sorriso nesse teu rosto. Deixa Deus nessa noite derramar um óleo de alegria sobre a tua vida, para que você tenha júbilo e regozijo na presença do Senhor. Está triste? Não fica triste não, meu irmão. O Senhor tem bênção para nos dar. Está no momento de dificuldade? Não fique triste não. O Senhor tem vitória para nós. É por isso que Ele diz: ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor derramará um óleo sobre a tua cabeça na presença dos teus inimigos. E eu quero declarar nesta noite, o Senhor estará derramando sobre a tua vida um óleo de alegria, para que você possa servir ao Senhor com alegria. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Vamos nos prostrar ao Senhor pedindo: Senhor, derrama sobre nós um óleo de alegria. Senhor, eu quero te servir com alegria. Eu quero celebrar a Deus com júbilo. Eu quero louvar ao Senhor com todo o ser. Eu quero gritar para todo mundo que o Senhor transformou e que o Senhor mudou a nossa sorte. Cultuar ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dEle com cânticos. Comece a orar ao Senhor. Comece aí a se prostrar. Comece a ajoelhar. Comece a orar ao Senhor pedindo: Senhor, eu quero ter um óleo, quero ser ungido com um óleo de alegria nesta noite. Eu quero receber do Senhor a unção do Teu Espírito Santo para me regozijar na Tua presença. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus,